Eu, na verdade, não sei. Sinceramente, eu não achei ela muito doce, mas assim, mas... Avenida Brasil. Mas a Avenida Brasil tinha o que com a Capadócia? Tinha uma favela chamada Capadócia. Verdade. Ah, tá. Então, ó, então, ela lá sabe do começo da invasão. Muita gente se pergunta o que são as ocupações irregulares. As ocupações irregulares são assentamentos urbanos e podem acontecer em áreas públicas, áreas privadas ou de proteção ambiental, geralmente constituídas pela população de baixa renda, com a mesma não é privilegiada, com um salário, formação acadêmica, educação básica e por motivos de desemprego, falta de renda e dificuldades financeiras. Atualmente na Capadócia, ocorreu um processo ocupacional de regularização, que conta com 150 famílias, aproximadamente 300 pessoas. Infelizmente, o processo de regularização não é tão simples e acaba refletindo nas questões de infraestrutura básica como saúde, educação e lazer. A maioria das pessoas que chegam às chamadas invasões vem através de melhora de vida em busca de um emprego para proporcionar uma condição de vida digna para os seus familiares. Devido ao desemprego, e eu achei melhor, porque eu pagava um valor que não estava mais no meu orçamento, aí eu resolvi comprar o terreno onde eu moro. Eu moro aqui faz 3 anos, na Capadócia. Eu cheguei comprando. Eu não sou daqui, eu vim do Ceará. E quando eu cheguei aqui, eu vim sozinha, cheguei primeiro, depois fiquei trazendo os meus filhos. E eu pagava aluguel. Fiquei desempregada, fiquei sem como pagar aluguel. E aí achei viável. Procurei tentar entrar na invasão, mas eu não cheguei invadindo, eu já cheguei comprando. No barraco fui comprar. Somos em 150 famílias, eu creio que umas 300, mais ou menos, por aí. Eu estou aqui há 6 anos, mas comprado mesmo tem menos de 2 anos, porque nós estamos pagando. Nós pagamos parcelado, ainda vamos levar ainda 6 anos para pagar. Além das famílias que até hoje moram na Capadócia, muitas outras participaram da ocupação desde o início, com o processo de regularização por parte do poder público. E o acordo de pagamento de parcelas mensais, parte das famílias deixaram suas moradias por medo de não conseguirem pagar as taxas acordadas entre o poder público e a associação de moradores. Com essa pandemia que veio, né? Então todo mundo se ajuntou de uma certa forma, cada um foi solidário de alguma forma. Aqui é tudo bem, todo mundo, um ajuda o outro, graças a Deus a gente é unido. Apesar dessa pandemia que nos atrapalhou muito em alguma coisa, mas teve lá suas vantagens também, porque na época, quando eu cheguei aqui em São Paulo, foi uma época bem difícil, porque eu cheguei desempregada, tinha criança pequena, nós estávamos em 8 pessoas na época, e eu sou pai e mãe, então sou a coluna principal. Então, para mim, eu fiz coisa que hoje, se você não faria. Se ajuda, aqui a gente se ajuda um ao outro, né? Tipo, é que nem foi falado, né? Tem a loira, né? Que a gente leva alimentos, faz uma troca, né? Sim. Se eu tenho 1 quilo de farinha, eu vou lá e vejo o que tem mais lá. Se tiver a coisa que eu preciso, eu trago e deixo 1 quilo de farinha lá. É uma troca, sabe? E tem bastante, a gente recebe bastante doação aqui também. Meu salário, e eu dei uma olhadinha e vi um feijãozinho lá, eu digo, vou levar meu feijão. Aí o feijão vem. Aí a Marcela lá, que é mais sabida, vai lá, leva uma coisa, leva o fubá. Marcela é do fubá. Então ela já traz uma coisa. E gira assim, gira dessa forma. Eu deixo o que pra mim tá sobrando e eu trago o que tá faltando. E aí gira dessa forma. Eles não ajudam, mas também não atrapalham. Então, eles não ligam. Basicamente isso. Ajuda, não nos atrapalhar, não, mas também não nos ajudaram em nada. Desemprego. Agora, graças a Deus, a gente tem saneamento, mas é mais o desemprego. Vamos lá. Eu vim do Ceará, houve uns problemas também, aí eu vim do Ceará para resolver, eu vim só. Aí quando eu cheguei aqui, aí eu fui trazendo, porque eu sou pai, sou mãe das minhas filhas. E na época tinha 4 de menor
E aí eu fui. E tinha uma de menor, que já tinha um de menor, 2 de menor, então assim, aí eu fui trazendo, então assim, foi ficando difícil, porque nós pagávamos 800 de aluguel. Entre água e luz era 1.550. E aí ficou difícil. E na época eu não achei muito o que fazer, porque assim, lá na minha cidade, quando eu saí lá, eu era professora de curso, mas eu trabalhava diretamente com o governo e dava aula de construções e reparos, porque eu sou pedreira de obras, não de construção. E aí fiquei desempregada, que era um contrato com o governo, e aí tinha que correr, porque lá não sobrevive. Então assim, quando eu me vi desempregada, aqui também ficou difícil, veio todo mundo. Aí eu fiquei sabendo daqui, dei umas voltas aqui, mas o fato de não conhecer ninguém, que eu não conhecia ninguém aqui dentro, era muito difícil. E aí um dia eu estava no ônibus e eu conheci uma pessoa que se dizia morador daqui, obrigada, meu amor, que se dizia morador daqui, ele disse que morava aqui. E ele não podia ficar mais porque ele era um dos invasores, estava do início, mas ele não podia ficar porque ele tinha comprado um terreno. Aí ele pediu, porque tinha um rapaz que se dizia presidente e uma moça que era advogada. E ele falou assim para mim, que eu viesse aqui conversasse com eles, se eles deixassem ele ceder o barraco para mim. Nossa, nessa noite eu não dormi. Eu acho que o poder público não sabe muito da gente, então eu acho que o problema é esse. Mas porque assim, eu acho que assim, se eles dessem mais atenção, voltassem mais a atenção aqui pro bairro da Capadócia, eu acho que a gente não estaria tão esquecido, né? Eu acho que a gente já teria uma infraestrutura melhor, acho que já teria uma área de lazer melhor para as crianças, né? Então, e assim, uma educação, né, voltada para as crianças. Aqui dentro a gente até tentou fazer um projeto, Semente do Futuro. Nessa época pandêmica, né, a gente até tentou fazer um projeto, né, juntou eu, a filha da Dona Maria, e tem mais uma que ajuda aqui na presidência também, a Michele. Nós até tentamos fazer alguma coisa parecida. Ganhamos muitos materiais, ganhamos doação de alimento para as crianças, mas assim, é uma coisa que se a gente não tem uma ajuda fixa, não tem jeito, entendeu? As pessoas até tentam ajudar, mas não é como se tivesse uma prefeitura aqui. Olha, eu acho que ele deixa muito a desejar. Porque, assim, eu até estranhei, eu vi um vereador aqui dentro que veio trazer isso aqui, eu até estranhei, porque ele só aparece de 4 em 4 anos, aí aparece. Olha, quer conhecer gente diferente? 4 em 4 anos aparece um gato pingado, que vem, que vai fazer, que vai acontecer, pronto, some. Eu nunca fiquei sabendo se alguém foi eleito, o que aconteceu, porque não volta mais. A maior preocupação aqui, como que eu vou explicar? As parcelas, né? Pagar a residência. Isso, pagar o terreno, a residência aqui. Sim. É a maior preocupação, né? E assim, valorizar, né, com água. A água a gente já tem, mas com energia, né? A dificuldade é que é energia, né? Cai ali, a gente tem que correr lá e arrumar. Então, assim, assistente social aqui dentro a gente não tem, não que eu conheça, né, pelo menos. Mas tem a loira, né, a Eliane, que está sempre ajudando a gente. É líder comunitária também. Isso, que ela sempre ajuda a gente de alguma forma, né? Sim. Ela conhece bastante gente aí que sempre está nos ajudando. Eles ficam meio assim, né, porque é comunidade, como era comunidade, continua sendo, mas é muito preconceito. Por mais que você venha de uma cidade pequena, mas lá você, na minha cidadezinha pequena, você nunca viu um barraco. Lógico que eu sei o que é um barraco, mas eu nunca tinha morado antes. Né? Quando eu cheguei, eu vi aquele barraquinho, eu falei, meu Jesus, e minhas netinhas gêmeas, eram pequenas, né, porque eu tinha meu filho e tinha minhas netinhas. E a noite foi uma noite de chuva, mas sabe aquela chuva? E aí veio aquela dúvida. Eu não sabia onde estava chovendo mais. Quando chegou na fase da meia-noite, eu tive que tirar as crianças para fora, porque dentro estava chovendo mais do que fora. Porque uma parte era coberta, a outra não era, mas a parte que era descoberta não tinha parede.
E molhando tudo, e foi uma noite angustiante, sabe? Muito angustiante nós lá. E as minhas filhas começaram a se apavorar, e eu dizendo para elas, não, fica calma que vai dar tudo certo, porque não vi muita gente aparecendo para ajudar, porque estavam todos na mesma situação na época, e nós ficou aquele sofrimento ali. Olha, o que a gente trouxe roupa já foi tudo. Documento de criança nesse dia, lavou tudo tomou banho. No dia seguinte, falei, meu Deus. Aí comecei a ter umas caixas, atrás tem um rapaz que tem umas caçambas, e lá sempre me informaram que tem umas madeiras. Aí eu já fiz amizade com o dono, toda madeira que eu ia pegando, chegava com a madeira, eu já ia lá e já pregava, já ia dando no lugar. Quando estava melhorando, montamos a cama. Nossa, que noite! Noite que montamos a cama. Assim, de primeira a gente era mal visto. Sim, antigamente aqui a gente era mal visto porque tinha sutiãs que eu perto e o pessoal via assim, né, os favelados. Né? Até porque é a única quadra de barraco que tinha aqui. Mas hoje está melhorando, sabe? Na verdade, olha, tem um postinho, mas assim, se for uma coisa que aconteça na madrugada, depois das 5 horas da tarde, não tem como, porque aí você tem que correr lá para o Unicamp. E aí, dependendo do que for, da situação que acontecer, às vezes nem dá tempo, né? Sim, verdade. Porque, de uma certa forma, é longe. Não tem carro, não tem. Saúde, nós temos um postinho aqui, só querendo que dar uma cobertura assim, razoável. Assim, de 10 vezes que a gente vai, 9 não tem remédio, mas tem um médico lá, né, para atender, né? Então, dizer que tá ótimo. Mas no resto, assim, aqui nós não temos. Não temos. Por ser, vamos falar o português claro, por ser uma área de periferia, né, uma área de favela, vamos pôr assim, que por mais que hoje em dia a gente pague aqui, não é mais uma invasão, você pode olhar para os lados, você vai ver a aparência de uma favela, né, de uma periferia. Sim. Então, assim, realmente é mais fácil eles se voltarem para o lado errado. Sim, né? Por conta disso, não tem uma coisa fixa para eles, né? Não tem oportunidade, não tem oportunidades. Tipo assim, não tem como eles correr para um... Se as crianças não estão em alguma associação, que assim, uma associação que dê uma estrutura mesmo, para fazer um curso, né? Tipo assim, que nem o CIE. Não tem, você entendeu? Ai, uma coisa que me dê, assim, eu me preocupo muito é com o futuro das nossas crianças, sabe? Porque nós temos muitas crianças jovens, nós temos adolescentes. Então, o projeto Sementes do Futuro foi ideia da Carol e da Michelle, né? Eu entrei meio assim, né? A gente fez uma reportagem, eu já tinha feito uma reportagem para a IPTV, fiz umas 2 reportagens para a IPTV, então eu tenho contato de repórter, né? Então, quando as meninas falaram desse projeto, eu falei, seria legal a gente estar fazendo uma reportagem. Eu entrei assim, só para uma opinião, né? E aí elas gostaram, aí eu conversei com o Wesley, aí ele veio aqui, né? Foi aonde começou realmente assim, pegar mesmo o projeto. Aí a gente conseguiu os materiais, através da reportagem, os materiais, alimentação para as crianças. Mas assim, como é um momento muito pandêmico, né? Então a gente teve que fechar, não tinha o que fazer. A gente até ganhou máscara, ganhamos produtos de higiene, né, para as crianças, álcool em gel. A gente tinha até uma estrutura boa, mas assim, como não tem um espaço próprio para as crianças, aí teve que optar por fechar. Estava fazendo na casa de uma moradora daqui, né, a Bruna, que ela cedeu a garagem dela para a gente fazer. E tava assim, eu tava como posso dizer, como a merendeira, né? E a Alana, que é a Carol, e a Michelle tava mais por trás dos bastidores, mas a Alana era que tava sempre correndo atrás de alguma coisa, sempre, né, na frente aí. Assim, eles ajudam a gente de forma com alimentos, né, na verdade. Cesta básicas, normalmente a gente tá aqui, chega uma perua aqui, eles estão dando marmita,
entendeu? Dessa forma, com roupas, cobertores, né? O que a gente, assim, o que é necessário no momento. Acho que Deus fala lá, vai lá, meus filhos, que é lá que vocês têm que ir, chegar lá para ajudar o pessoal. Apocalipse é só perdição, acordo cedo mais um dia e faço a oração. Peço pra Deus mais sabedoria, que ilumine sempre todo dia. Pois observo o mundo ao meu redor, é cada ser querendo ser melhor e o coração se esfriou. A humanidade se readaptou, se esquecemos do sacrifício de nosso Pai Jesus Cristo. Se liga, amante do consumo, melhor cê dar seus pulos, porque o tempo tarda mas não falha. A lei da vida te corta igual navalha, e nós do gueto tamo preparado. De miliano, observando os ratos, e na madruga cavando a sepultura. Já observo logo a viatura, e tão na caça enquanto nós só deixou fumaça. Não tô fazendo apologia, mas o sistema é pura mentira. Amar o próximo como a ti mesmo, só deixando de lado os venenos. E se lembrar de tudo que tá tendo, não é viagem não, é só devastação. Enquanto muitos ficam loucos, a favela passa mó sufoco. É triste ver os manos iludidos, ou a madame julgando um mendigo. E isso tudo é a Babilônia, que traz maldade junto com a insônia. Tome cuidado porque a noite é longa, se bobear, a morte já tá pronta. E é isso mesmo que eu tô te dizendo, chega na humildade e não se crescendo, e jogue o jogo pra ver o que vai dar. Se tiver sorte, não vai se arrastar. Realidade cruel, ao menos uma vez queria olhar pro céu sem me preocupar se o águia já vai aterrissar. E quando entrar na quebrada, a farsa da TV, polícia 24 horas vai se fuder. Infelizmente essa guerra civil sempre existiu. Tenho vergonha de falar, aqui é o Brasil. E a cada dia que passa, penso no futuro, mas que desgraça. Ao invés de investir na educação, só aumenta a corrupção. A minha faculdade tem sido a rua, deixei tudo de lado pra mente mais confusa eu poder mostrar a ideia. Neste filme triste tem muita miséria, mas são 3 letras, RAP, somente isso me dá um proceder. Eu vou seguindo nessa trama, mesmo sem dinheiro eu não penso na fama. É claro que se eu conquistar, tem toda a família que eu tenho que ajudar. Só que o importante é representar na hora da batalha, saber com quem andar. Porque muitos dizem que são, porém são poucos que realmente têm esse dom.